Irã faz importante ataque contra o QG do Mossad, ou seja, o Serviço de Inteligência de Israel, e anuncia que um novo ataque com um novo equipamento acontecerá hoje contra o país. Vai lembrar que o chanceler iraniano criticou os Estados Unidos, colocando que se fosse interesse dos americanos, a guerra já poderia ter acabado, já que os americanos comandam o Benjamin Netanyahu. Vai lembrar que Israel também faz ataques, como por exemplo o centro de Natanz, importante centro de enriquecimento de urânio, talvez o principal do país, e também mata uma liderança super importante que é o Ali Shamdani. Para quem não sabe, pessoal, Ali Shamdani era o chefe do Estado-Maior e a figura mais próxima de Ali Khamenei. O que será que isso significa, hein? Aliás, o que falta para Israel conseguir os seus objetivos? Eu diria que é uma intervenção maior dos Estados Unidos, porque o principal objetivo, que é acabar com o programa nuclear iraniano, ainda não acabou, e precisa dos bombardeiros, principalmente os B-52 ou os B-2, para conseguir os seus objetivos. Aliás, a pressão do Benjamin Netanyahu para uma intervenção dos Estados Unidos é cada vez maior. Ele vem deslocando ali os seus porta-aviões, vem deslocando aviões de apoio, de logística em direção a Israel, e por enquanto vem cometendo alguns atos falhos. Por exemplo, colocando que os Estados Unidos, ou que pelo menos, nós já controlamos o céu do Irã, e anuncia que só aceita uma rendição total dos iranianos. Inclusive pedindo para que todos os iranianos abandonem Teherã, porque algo muito grande vai acontecer. Ele abandonou a cúpula do G7 para focar e fazer uma reunião com o Conselho de Segurança Nacional e deixou bem claro que considera sim atacar o país por conta do seu programa nuclear. Só que vai lembrar que Tulsi Gabbard, que é a chefe da inteligência dos Estados Unidos, deliberou há pouco tempo atrás que os americanos não acreditavam no programa de enriquecimento de urânio dos iranianos para fins bélicos. Como será que o Trump responde a isso, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a participação de vários militares da Coreia do Norte que estão indo em direção à Rússia, sem entender exatamente o porquê, e a participação do Lula no G7, um G7 de fato enfraquecido sem a presença do Trump. Mas o que o Brasil vai comentar com Canadá, Alemanha e Ucrânia, hein? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma dica aqui sensacional para você, que é meu inscrito do canal, meu companheiro de guerra, que são as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, as roupas da Insider. E falo com toda a propriedade, porque já usava a marca, mesmo antes de fechar a parceria. Então eu consigo divulgar para vocês uma coisa que faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Cara, eu tenho camisetas, bermudas, cuecas, que aliás são sensacionais, meias, tudo que é da Insider. Inclusive, por exemplo, essa Tech T-shirt, que são roupas altamente tecnológicas, com tecido que desamassa muito fácil no seu corpo e que, além de tudo, traz uma sensação de conforto térmico que vai evaporando, galera, o suor do seu corpo, trazendo uma sensação ali de refrescor muito grande, fora que tem uma tecnologia que você coloca, por exemplo, na sua mochila e só de colocar no corpo o calor do seu corpo vai desamassando o tecido. Lembrando, pessoal, que tem de todos os tamanhos, todas as cores, vários modelos diferentes, e para você que está preocupado nesse friozinho aqui, enfim, não sei exatamente onde você mora do Brasil, as roupas da Insider também contam com uma coleção ali de roupas para o frio que são sensacionais. Então, se você quiser, seja para homem, mulher, todos os tamanhos, várias cores diferentes, cupom Prof. Ricardo e tem acesso a 15% de desconto, mais os descontos que são cumulativos que já existem no site. Se você quiser garantir os kits, então, que aí você pega megas promoções, olha, de verdade, eu recomendo bastante, com certeza são os melhores custos-benefícios em roupas do Brasil. Então, ó, link na descrição, cupom Prof. Ricardo e tem acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês, os ataques eles continuam hoje pelo 5º dia entre Irã e Israel, com o Irã anunciando alguns ataques importantes. Talvez o mais exitoso, segundo o Irã, não foram divulgados dados, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, mais efetivos por parte de Israel, mas contra o QG do Mossad, ou seja, o quartel-general Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel. Os ataques foram realizados, segundo o Irã, utilizando jatos da Força Aérea do Irã contra o território israelense, e foi um ataque relativamente bem sucedido, segundo o Irã. De novo, não há número de baixas, de mortes que aconteceram dos agentes de inteligência. Enquanto isso, o Irã também anuncia que hoje deve ser utilizado um novo equipamento, talvez um míssil balístico com maior capacidade e mais poderoso. Estimam, galera, de novo, tá? Não são informações privilegiadas, porque o Irã só falou que seria um novo equipamento.
Mais uma vez, o Irã ele ressaltou que é importante para a população de Israel abandonar Tel Aviv, que é a capital do país, e também onde estimam-se estejam os principais programas nucleares de Israel, porque o Irã vai realizar um grande ataque. É fato, segundo, claro, né, o Irã. Estima-se que possa ser o míssil Fatah 2, que vai ser utilizado contra o território de Israel. E a TV estatal do Irã acabou de divulgar que hoje, à noite, uma grande surpresa acontecerá contra Israel, que eles vão se lembrar por séculos. Se é ou não, galera, de novo, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, o chanceler do Irã, o ministro das Relações Exteriores, mais uma vez se pronuncia sobre alguns fatos políticos que vêm acontecendo e faz críticas ao governo Trump, alegando primeiro que ele sim deseja fazer algum tipo de negociação para estabelecimento de uma paz ou pelo menos um cessar-fogo, só que o Irã só vai começar a negociar quando Israel abandonar a luta armada, ou seja, Israel parar de atacar, aí o Irã começa a negociar. E o Irã fala também que ele deve responder às ações que Israel fez atacando. E, galera, convenhamos que hoje, né, a gente tem a morte de quase todas as principais lideranças militares, quase todos os pontos, seja em Isfahan, seja em Natanz, por exemplo, são pontos que estão sendo atacados. É o programa nuclear iraniano que está sendo destruído, ou pelo menos parcialmente destruído, e cientistas foram atacados, lideranças militares. Houve um comprometimento de toda a administração militar do país, e, claro, da produção também científica, principalmente focado nas questões nucleares. Então, o Irã fala que ele tem que responder essas agressões que foram feitas no Estado de Israel e fala que o Trump, os Estados Unidos, poderiam, se quisessem, ter um papel decisivo nisso. Inclusive colocando, por exemplo, que, segundo o chanceler, né, o Trump ele está interessado nesse ataque, porque basta uma ligação para que o Benjamin Netanyahu iniciasse um teor mais diplomático. Ou seja, alegando que talvez seja interesse dos Estados Unidos essa guerra contra os iranianos. E, de fato, a gente começa a perceber algumas movimentações políticas do Irã que são, no mínimo, estranhas. Para quem não sabe, a gente teve em 1979 a Revolução Iraniana, que foi uma revolução que tirou o regime do Shahs, o regime da monarquia, do poder, na época o Shah Reza Pahlavi, e a partir de uma movimentação revolucionária, os ayatollahs, que estavam sendo comprometidos sim com a política do Shah Reza Pahlavi, já que ele era um político muito mais ocidentalizado, tinha ótimas relações com os Estados Unidos. O Irã, por exemplo, foi um dos principais países, um dos primeiros países a reconhecer a existência do Estado de Israel no Oriente Médio, e os Shahs, eles eram muito mais pró-ocidente. Lembrando que o Irã tem um papel decisivo no Oriente Médio, seja pela sua envergadura em relação ao tamanho da população, em relação ao tamanho do território, é uma das maiores reservas e produções do mundo de gás natural, controla o Estreito de Hormuz, que é uma rota super estratégica, talvez a mais estratégica, relacionado à comercialização e venda de combustíveis fósseis. E quando aconteceu a Revolução Iraniana, que eram contra o Ocidente, queriam se mobilizar em favor de uma interpretação mais fundamentalista, né, um fundamentalismo religioso, ou seja, Estado unido com religião. E aí começa questões péssimas relacionadas aos direitos das mulheres, enfim, né, mas ficou para um outro momento. O Irã, ele se volta contra Israel e contra os Estados Unidos. É bem interessante, ou seria bem interessante, que os Estados Unidos voltassem a ter um governo aliado no Irã. É fato, né? Que é um país muito estratégico. Tivemos hoje uma declaração do filho do Shah Reza Pahlavi, deposto em 79, alegando que ele já está conversando com seus parceiros políticos para quando a gente tiver a queda do regime dos ayatollahs, termos a ascensão de uma monarquia democrática. Não explicou exatamente como seria essa monarquia democrática, mas penso eu que seria um regime parecido, talvez, com o Reino Unido. E aí nós teríamos o Shah Reza Pahlavi, filho, né, o filho do Shah Reza Pahlavi, sendo essa figura de coordenação chefe de Estado, enquanto teria provavelmente um parlamento iraniano com a figura de um primeiro-ministro que seria chefe de governo. Vamos ser sinceros? Esquece, de novo, né? Você não pode enxergar a geopolítica como 880, teu bonzinho, teu malvado. Existem vários tons de cinza no meio do caminho, né? Mas seria do interesse dos Estados Unidos que tivéssemos a queda do regime dos ayatollahs em um país que é geopoliticamente tão importante para a ascensão novamente do regime de um Shahs, ou de governos mais pró-ocidente. Então penso eu que talvez seja sim do interesse dos Estados Unidos a figura da queda do regime dos ayatollahs. Além disso, cara, tivemos também ataques importantes que foram feitos pelo Estado de Israel. Por exemplo, em relação a instalações de Natanz, que é o maior complexo nuclear do Irã, mais uma vez ataques.
e segundo a própria Agência Internacional de Energia Atômica, que recomenda que ataques não sejam feitos contra centrífugas, contra pontos de usinas ou de produção e enriquecimento de urânio, a gente teve ataques que causaram problemas nas centrífugas e há risco de vazamento, segundo a Agência Nacional de Energia Atômica. O Irã, por enquanto, fala que os abalos não foram tão significativos assim, até porque o Irã fala que hoje, como grande parte do seu programa de enriquecimento de urânio está em grandes profundidades, falaremos daqui a pouquinho sobre isso, é necessária uma intervenção maior dos Estados Unidos, uma ajuda maior a Israel, senão Israel não vai conseguir trazer tantos impactos. Pois bem, galera, além disso, a gente teve a morte de mais uma figura importante do Irã, que é a eliminação do Ali Shadmani. Para quem não sabe, era o chefe maior do Estado iraniano e com certeza a figura que era mais próxima do Ali Khamenei. Para vocês terem uma noção, ele foi uma liderança que já foi chefe da Guarda Revolucionária do Irã, que é uma guarda mais ideológica, surgida depois da Revolução Iraniana, e também foi o chefe das Forças Armadas do país. Ou seja, mais um ataque bastante importante contra figuras políticas iranianas. Professor, Israel então está falando que já está comandando os céus do Irã, está destruindo parte do programa nuclear, está destruindo a cadeia de comando. Poxa, qual que é o objetivo de Israel? É detonar o país? É fazer com que o Ali Khamenei, que é a liderança, né, o ayatollah do país, ele saia do poder? Então, aí fica a questão. Não sabemos exatamente. O próprio Benjamin Netanyahu, ele deixou claro que se o ayatollah Khamenei fosse derrubado, caísse, a guerra acabaria porque o povo iraniano, o povo persa, seria libertado das agarras do poder político, segundo, claro, a interpretação do Benjamin Netanyahu, mas, aparentemente, o Trump ele vem limitando essas ações. Por exemplo, hoje mesmo, a gente teve a notícia que o Trump falou que a única ação possível de ser feita é a rendição total do Irã. Ele colocou que, nesse momento, os Estados Unidos sabem a localização exata do Ali Khamenei, mas que não matará, pelo menos não por enquanto. Aliás, até quem está questionando, professor, o Trump vai fazer uma intervenção ou não? Poxa, ele falou hoje na sua rede social, não sei se foi um ato falho, se foi uma indiretinha, ele colocou que hoje nós, Estados Unidos, controlamos todos os céus do Irã. Inclusive lembrou que o Irã tem bons equipamentos, mas que não se compara ao poderio militar dos Estados Unidos. Ou seja, será que a troca de governo, a volta do Shah Reza Pahlavi, do filho do Shah Reza Pahlavi, são dúvidas que a gente vai ter que segurar aqui, né, por enquanto. Mas, eu diria que além da questão de troca política, tem o objetivo principal de Israel, que é acabar com o programa nuclear iraniano. Só que para isso, como eu trouxe para vocês, a gente não tem a noção exata, até porque precisaria de uma inteligência maior para conseguir fazer isso, inteligência no sentido militar, claro, de aonde estão operando os principais programas nucleares. Não a localização sim, mas a qual profundidade. Não pensem que os iranianos são inocentes e que eles ficam expostos, né? Tipo, te fazer aqui em cima da rua. Claro que não. Existem bunkers. Algumas informações dão conta que alguns bunkers, como por exemplo na região de Fordow, ficam a cerca de 800 metros de profundidade. E é aí que reside a grande questão. Como que a gente vai conseguir penetrar? A gente, quando falo Israel e Estados Unidos, claro, né? Enfim. Como que a gente, o exército israelense falando, vai conseguir penetrar nas defesas a 800 metros de profundidade? Ou você pode fazer uma incursão militar terrestre e conquistar por terra. Não acho que os israelenses tenham capacidade militar hoje, em número mesmo, e nem mesmo interesse de mobilizar o seu exército com tropas a 1.500 quilômetros de distância, ou fazer ataques aéreos. Só que para você ter uma capacidade militar de atingir um ponto que está a 800 metros de profundidade, haja capacidade. Pois bem, sabe quem hoje tem essa capacidade? Os Estados Unidos. Hoje, Israel, por exemplo, ele conta com equipamentos bombardeiros que conseguem penetrar até, estima-se, mais ou menos 6 metros de profundidade. Os Estados Unidos, com seus bombardeiros, e, por exemplo, a bomba GBU-57, também conhecido como Massive Ordnance Penetrator, que é uma bomba tão pesada, mas tão pesada, que somente bombardeiros B-52 pode lançar. Porque o que o bombardeiro B-52 ele faz, né? O bombardeiro B-2, por exemplo, ele faz. Ele sobrevoa em altas altitudes e ele dispara. Então tem que ser uma capacidade, um equipamento que consiga voar grandes profundidades para que tenha uma velocidade suficiente para penetrar no solo e depois dessa penetração explodir. Hoje, os bombardeiros, como eu coloquei para vocês, de Israel, conseguem penetrar 6 metros para 800 metros, que é o que estima-se que tenha
protegido ali, galera, falta bastante. Os bombardeiros americanos já conseguem penetrar a 60 metros de profundidade. Ou seja, os Estados Unidos deveriam ajudar com esses equipamentos, essas bombas, a GBU-57 de cerca de 13.600 quilos, para vocês terem uma noção. Ou seja, hoje Israel não tem capacidade de lidar com esses equipamentos para conseguir realizar esses ataques. Lembrando que os Estados Unidos já utilizou recentemente, ano passado, né, no Iêmen, quando fez ataques com esses equipamentos anti-bunker, que é como a gente chama, no território contra os Houthis, que ali eles estavam escondidos. Esse é o grande pedido de Israel, para que os Estados Unidos finalmente consigam fornecer esses equipamentos. Segundo o New York Times, os americanos, sim, estão considerando apoiar Israel, inclusive com os bombardeiros B-2 ou B-52, para conseguir realizar esses ataques. Porque, novamente, pessoal, mas 60 está muito longe do 800. Mas aí você taca uma bomba, dela explode. Taca mais uma bomba, ela explode. E aí vai cavocando até conseguir chegar no bunker dessas áreas estratégicas de enriquecimento de urânio. Pelo menos essa é a premissa israelense e talvez o grande objetivo de Israel. Professor, quer dizer então que o Trump ele vai participar do conflito? Muito difícil a gente saber, mas cada vez mais indícios que sim. A gente teve, por exemplo, os Estados Unidos destacando o porta-aviões Nimitz em direção ao Oriente Médio, uma série de aviões, por exemplo, que carregavam ali combustíveis, aviões de abastecimento, seja para as tropas americanas, seja para as tropas, para os caças israelenses, porque, de novo, Israel e Irã não são colados, os caças israelenses, grande parte, não têm capacidade técnica, de combustível mesmo, tá? Para conseguir se locomover no espaço numa distância tão grande assim, como, por exemplo, alguns equipamentos americanos hoje o têm, ou pelo menos precisa de combustível no meio do processo para conseguir fazer o reabastecimento, e as palavras do Trump dão meio que indicativo disso. Por exemplo, o Trump, como eu falei para vocês, falou que nós hoje controlamos os céus do Irã, ou seja, dá um indicativo que os Estados Unidos estão a fim de participar, e os Estados Unidos ontem colocaram, pelo menos informações privilegiadas eles têm, que as pessoas devem abandonar Teherã imediatamente. Ele falou: o Irã deveria ter assinado esse acordo. Eu disse para eles assinarem. Que vergonha e que desperdício de vidas. O Macron, quando o Trump ele abandonou a cúpula do G7, o Macron falou: fiquem tranquilos, porque na verdade o Trump está indo negociar um cessar-fogo. O Trump desmentiu ele publicamente, falou: imagina, o Macron não sabe de nada que eu estou fazendo, com certeza não é um cessar-fogo. O Trump se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e, segundo a mídia americana, destacou que eles estão considerando seriamente atacar o território iraniano. Penso eu, de novo, tá? Especulando, não são informações privilegiadas, mas que devam ser com o fornecimento de bombardeiros, com as bombas anti-bunker, para conseguir atingir as profundezas do solo iraniano e acabar com o programa nuclear do Irã. Isso vai ser feito? De novo, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Mas uma questão importante que fica também, e que aliás até levantou um ponto de interrogação, para quem não sabe, a Tulsi Gabbard, que é a chefe da inteligência dos Estados Unidos, ela tinha divulgado em março, tá? Faz um pouquinho de tempo aí, que na verdade os Estados Unidos estavam vistoriando por meio da sua inteligência, por meio da CIA, as atividades de enriquecimento de urânio do Irã. E segundo ela, palavras da Tulsi Gabbard, tá? Os Estados Unidos continuam avaliando que o Irã não está construindo uma arma nuclear e que o Ayatollah Khamenei não autorizou o programa de armas nucleares que foi suspendido em 2003, que foi quando o Irã, inclusive, passou a respeitar, né, a deliberar ali o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, porque até então, segundo o Israel e o Ocidente, o Irã enriquecia, sim, urânio acima do permitido. Foi realizado um acordo com Obama em 2015, já tratamos a esmo aqui bastante vezes aqui no canal, e desde então, cara, a gente teve que recentemente a IEA, inclusive com algum tipo de pesquisa também financiada por Israel, pelos Estados Unidos, países ocidentais, deliberou que o Irã já tem capacidade de enriquecer urânio acima de 60%, com capacidade de produzir 9 ou 10 armas nucleares. Professor, quem está falando a verdade? De novo, é muito difícil a gente saber, mas ou a CIA falhou gravemente, a Tulsi Gabbard colocou que o Irã não estava produzindo, e depois de 3 meses descobriu que o Irã já tem capacidade para fazer 10 armas nucleares, ou é mentira da IA. Algum dos dois errou. Ou a IA, ou a CIA, ou a Tulsi Gabbard. Bom, galera, o Trump, quando foi confrontado sobre isso, deixou muito claro que não interessa, não importa com o que ela disse. Eu acho que eles sim estavam muito próximos de fazer uma arma nuclear e por isso os ataques são essenciais.
o Irã não pode ter suas armas nucleares. E aí, galera, você acha que tem alguma coisa por baixo dos panos aí em relação a essa declaração da Tulsi Gabbard? Ou será que a CIA de fato errou e não sabia dos planos do Irã? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, 2 notícias bem rapidinhas para vocês. A gente teve a confirmação que o Shoigu, né, que é o responsável pela defesa da Rússia, fez ali uma visita oficial ao Kim Jong-un, que é o chefe, né, da Coreia do Norte, e dentre outros pontos, os dois que têm um acordo de defesa mútua, a Coreia do Norte se comprometeu a mandar 6 mil soldados para a Rússia. Não para combate, pelo menos por enquanto. Alega-se que seriam 5 mil para a reconstrução da infraestrutura destruída por Kiev e cerca de 1.000 que auxiliariam no processo de desminagem. Mais uma vez, isso reforça essa ligação intrínseca entre Rússia e Coreia do Norte, em que os norte-coreanos recebem tecnologia de satélites, tecnologias militares e nucleares até, em troca de armamentos, equipamentos, inventário e até mesmo soldados, talvez não usados tanto na frente de batalha, embora em Kursk a Ucrânia tenha alegado que sim, mas muito mais na logística, no apoio militar. Além disso, hoje continua a cúpula do G7, só que sem a presença, claro, do Trump, e o Lula, o Brasil está lá. Já tem reuniões marcadas com Mark Carney, com Friedrich Merz e com Zelensky, confirmado. A reunião com Zelensky, não sabemos ainda o teor dessa conversa, já que os dois se mostraram relativamente rivais, os dois provocaram um ao outro no âmbito da geopolítica internacional. Com Mark Carney e com a Alemanha, muito possivelmente vai focar muito mais não em pontos geopolíticos, mas em pontos importantes ambientais, como, por exemplo, questão de segurança energética, transição energética, e até um convite para que os países do G7 participem de uma das reuniões mais importantes que o país vai sediar, o Brasil, lá em novembro, que é a COP30, em Belém do Pará. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.